Hoje, o senador Romero Jucá, relator de uma polemizada matéria que trata do abuso de autoridade, uma lei que atualiza dispositivo legal, a Lei 4.898 de 1965, para adaptá-la aos tempos de uma democracia extremamente, já demonstrando o seu vigor e a sua consistência e a sua solidez. Poderíamos dizer que a nossa democracia deixou a adolescência e já está na idade madura. E esperamos que ela fique assim por muito e muito tempo. É exatamente por isso que a decisão do senador Romero Jucá, relator deste polemizado projeto que trata do abuso da autoridade, em adiar para 15 de agosto, na comissão especial que vem examinando aperfeiçoamentos e compilação de aspectos constitucionais da Carta em vigor, ainda não regulamentada, é que considerei uma decisão sábia, prudente, necessária e oportuna. Por quê? Porque uma matéria dessa natureza precisa do envolvimento dos agentes que dela fazem parte. O Poder Legislativo, que tem a responsabilidade de elaborar o texto legal. O Poder Judiciário, porque é parte envolvida, o Ministério Público, parte envolvida, e as polícias, sejam a Polícia Federal, a própria Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares, as polícias civis. Porque são elas, a Polícia Rodoviária ou a Polícia Federal, ou as polícias civil ou militar, que vão para o enfrentamento na rua para enfrentar a bandidagem. E imaginar que uma lei pudesse inibir que a Polícia Federal ou um policial federal se sentisse constrangido ou intimidado por conta de uma lei a colocar algemas num traficante como Fernandinho Beiramar, seria estar fazendo uma lei que prejudicaria, sem dúvida, a segurança pública do país, e os maiores prejudicados, sem dúvida, seria a população. Sobre esta matéria se falou muita coisa, e eu fico muito grata e muito aqui hoje confortada pela decisão do senador Romero Jucá, não pelo adiamento. Essa matéria precisa de uma discussão bastante profunda, bastante serena, bastante tranquila. Houve até a ideia de que havia, no fundo dessa matéria, uma tentativa de cercear as operações da Lava Jato. As redes sociais se mobilizaram todas, e a gente aqui, por falta, às vezes, de informação adequada, acaba indo também na onda, imaginando que aquilo está realmente correto. Eu, sim, claro, não podemos em nenhum momento imaginar que uma lei venha, por exemplo, perturbar o ambiente da Operação Lava Jato. Então, num país que tem um índice de corrupção alarmante, vergonhoso, nós temos que saudar a Lava Jato como um sopro de esperança que vem para reduzir a impunidade, para reduzir a corrupção. Acabar com ela é impossível. Nós vivemos num mundo real. Então, pelo menos, a diminuição desta corrupção que graça o nosso país, consome o dinheiro que falta para a segurança, que falta para a saúde, que falta para a educação, realmente é inimaginável fazer uma lei que vá contra uma operação Lava Jato que está buscando punir os responsáveis. E pela primeira vez está se vendo grandes magnatas do setor empresarial presos por esta operação, por um instrumento criado pelo governo passado, e aí saúdo a própria presidente Dilma Rousseff, que fez a lei da delação premiada. Uma lei extremamente útil que está se mostrando agora nessa operação Lava Jato. Portanto, eu queria aproveitar, não como advogada do presidente desta casa, Renan Calheiros, mas porque muita coisa se disse a respeito disso, e eu acho que a verdade, senador José Medeiros, a verdade precisa se sobrepor à especulação, à invencionice ou a uma ideia que não confere com a realidade. No domingo,
presidente Renan Calheiros, no dia 8 agora de julho, escreveu um artigo, Muita Malícia, Pouca Notícia. E no trecho que eu gostaria de salientar, nesse texto publicado pelo jornal O Globo, assinado pelo presidente desta Casa, está escrito a respeito da lei do abuso da autoridade. Textualmente, escreveu ele, no bojo desta relação, a pedido de ministros do Supremo Tribunal Federal, foi incluído o projeto do abuso de autoridade, matéria sugerida no segundo Pacto Republicano em 2009. Não se trata de nenhuma trama, casuísmo ou manufatura brasileira para embaraçar, inibir ou constranger investigações da Operação Lava Jato, que, nas palavras de Renan Calheiros, que, reitero, são intocáveis. Mas, escreveu ele, há natural luminosidade que o fato adquiriu muita malícia, mas pouca notícia. E ele fala em preguiça. Não me consta, continua o texto de Renan Calheiros, que a Lava Jato esteja cometendo abusos que motivem seu enquadramento legal, até porque, como se sabe, a lei não retroage. A lei não retroage. A legislação atual, a Lei 4.898 de 1965 do regime militar, está obsoleta e necessitando de modernização, como já fizemos com vários códigos. Os aprimoramentos são no sentido de proteger os direitos e garantias individuais e coletivas da Constituição. E eu acrescento, do cidadão, da cidadania. Eu considerei oportuno, senador José Medeiros, a leitura deste artigo muito elucidativo feito pelo presidente Renan Calheiros a respeito dessa matéria. E mais ainda, cumprimentar o senador Romero Jucá, que tem a responsabilidade da relatoria. E eu penso que um diálogo maduro, um diálogo equilibrado, um diálogo respeitoso entre todos esses protagonistas no processo que envolvem, além do abuso de autoridade, precisam sentar-se à mesa e aí discutir, sejam em audiência pública, com todos esses agentes, as ponderações para aperfeiçoar este texto, a fim de que o país ganhe uma atualização numa lei que, como foi bem dito, está obsoleta. Essa lei é de 1965, portanto, nós precisamos adaptá-lo. Então, a decisão do senador Romero Jucá, pautada que foi também, e preciso aí a reconhecer, pelas manifestações dos membros da comissão especial, entre as quais eu faço parte, mas do senador Ricardo Ferraz, do senador Antônio Anastasia, da senadora Simone Tebet e do senador Fernando Collor, todos nós, com razões diferentes, argumentamos e ponderamos da necessidade de uma ampla discussão a respeito dessa matéria. E o senador Jucá, que pretendia dar vistas por 24 horas para votar e apreciar a matéria amanhã, diante das ponderações dos senadores, decidiu, então, levar esta matéria para o dia 15 de agosto. E eu penso que até lá, ou posterior a agosto, já que esperamos tanto tempo, se a lei é de 1965, nós podemos, senador Medeiros, aguardar até um pouco mais para que o aperfeiçoamento dela, dada a sua relevância e o seu alcance em matéria não só da segurança individual, dos direitos individuais, mas também para não inibir um agente de segurança, seja um policial militar, um policial civil, um membro da Polícia Rodoviária Federal ou da Polícia Federal, que vá, na hora da prisão, não algemar ou não usar de uma medida mais forte para um criminoso
contumaz, um criminoso, com o receio de ser invocada contra ela a lei do abuso de autoridade. Aí quem vai ficar exatamente órfão de segurança será a sociedade. Portanto, a importância e a relevância de você definir claramente o que é o abuso da autoridade. E não estava claro no texto do relatório essas punições e essas penalizações a quem cometer o abuso de autoridade em qualquer dos níveis. Portanto, eu tenho a convicção de que é desejo, sim, como foi expresso nesse artigo, de ministros do Supremo Tribunal Federal. É também desejo do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de debater esse assunto. Eles têm interesse nessa matéria, mas o debate é que precisa ser feito com equilíbrio, com serenidade, com ponderação, com temperança e com a participação de todos, para que todos esses agentes protagonistas tenham, de fato, ao final, e com a participação do Senado, construído uma lei que possa orgulhar os brasileiros e assegurar à cidadania e ao cidadão uma segurança absolutamente confortável no ato de fazer a vigilância ou de prender um criminoso. Então, senador José Medeiros, eu penso que essa iniciativa foi muito importante. Faço 2 registros mais breves aqui, porque hoje tivemos para o Rio Grande do Sul uma notícia relevante, quando toda a bancada gaúcha, presente o senador Lazier Martins, que fez a solicitação da audiência, o senador Paulo Paim manifestou também apoio à iniciativa, quando a bancada gaúcha toda presente no Palácio do Planalto, com o presidente Michel Temer, presidente interino, assegurou a complementação das obras da construção da ponte sobre o Guaíba, a segunda ponte, iniciada no governo afastado, a presidente afastada, e que é uma obra inadiável, extraordinariamente importante, porque é que faz a ligação da parte do Rio Grande, do centro do coração do Rio Grande, da região metropolitana de Porto Alegre, com a metade sul do Rio Grande. Essa ponte é muito importante, porque a ponte que existe hoje tem quase 60 anos. Ela é içada para os barcos passarem, porque ela é sobre o Guaíba, e quando esse içamento é feito da ponte, ela acaba paralisando todo o trânsito, às vezes por horas, dependendo da velocidade da embarcação que passa por baixo da ponte, ela içada. E isso dá um transtorno. Imagine uma parturiente que está numa ambulância esperando para entrar no hospital para a hora do parto. Ou uma pessoa que está com um problema no coração vindo numa ambulância para atravessar ali. Ou mesmo os caminhões que transportam alimentos perecíveis. Todas essas questões são levadas ao conhecimento, foram levadas para dar a urgência. O presidente decidiu, junto ao ministro Maurício Quintela, dos Transportes, e ao ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que haverá, sim, um decreto com a suplementação orçamentária necessária, de cerca de 100 milhões de reais, para a conclusão dessa obra. Isso realmente foi uma notícia muito importante para o Rio Grande do Sul, porque essa obra realmente tem uma relevância para toda a economia do Estado. E se falou muito, o senador Waldir Raupp, da forma como o presidente Temer tem, claro, foi presidente, foi deputado federal, presidiu a Câmara por mais de uma vez, a Câmara Federal, a forma como ele dialoga com o Parlamento. Então, isso foi notado e registrado, já que algumas tentativas anteriores a bancada não conseguiu tratar, mesmo em umas horas de emergência para o Rio Grande do Sul, afetado pesadamente por enchentes e também por temporais. Então, a forma de tratar também muda a relação com os congressistas, e eu faço questão, até porque sou uma senadora independente, não tenho nenhum cargo no governo, faço questão de isso registrar, para também reconhecer que essa forma, e também aproveitei para convidar o presidente Michel Temer para estar presente neste ano na edição da Expo Inter, que é a maior feira do agro da América Latina. Por fim, senador José Medeiros, senadores que estão aqui, eu tenho um cuidado de sempre valorizar os nossos meios de comunicação, as nossas redes sociais, e me impressiono a cada dia mais. Parece que ainda não vou ter visto tudo. Eu recebi hoje este bilhetinho aqui, senador, esse bilhetinho, olha só, um bilhetinho escrito de próprio punho. Esse bilhete vem de um telespectador
ele e a mulher acompanham as transmissões da TV Senado com muita frequência. Ele mora em Laranjeiras do Jari. Talvez o senhor não saiba onde fica. Eu também, quando me disseram Laranjeiras do Jari, Vossa Excelência conhece, então já andou por lá. Laranjeiras do Jari fica no Amapá. Olha a distância que fica do Rio Grande do Sul, meu estado. Eu sou uma senadora do Rio Grande. E quem me trouxe esse bilhete foi um senador do Amapá, o senador Randolfo Rodrigues, combativo, um jovem combativo, aqui hoje teve uma atuação também destacada. Ele me trouxe o bilhetinho do seu Trajano. O seu Sebastião Trajano e a mulher dele, Conci, me mandaram esta cartinha dizendo que acompanham a TV Senado e descrevendo quais os temas, a atuação e como eles veem o desempenho de um parlamentar. Então, daqui da tribuna, eu queria, Sebastião Trajano e a sua esposa, agradecer a sua cartinha, mostrando ela. Isso é comovente, as palavras que aqui foram escritas por ele. Manuscrita, nem usou um computador, não usou nenhuma mídia social, mandou um bilhete. Isso é muito bonito. Então, isso é uma atitude, um gesto gratificante. E eu tenho recebido muitas manifestações de vários lugares que telefonam para o gabinete ou que mandam mensagens, ou os grupos que nos acompanham aqui na TV Senado, o senador Medeiros e Vossa Excelência, eu sei que é um militante das redes sociais também. Isso gratifica e também mostra que é por isso que a sociedade brasileira reagiu. A sociedade nunca como hoje está tão ativa nas redes sociais e cobrando tanto a honestidade, a responsabilidade, o compromisso e a verdade e a coerência dos políticos. Os políticos precisam ter coerência nas atitudes, no que dizem e no que fazem, porque não adianta fazer um discurso bonito aqui e pregar alguns princípios e na vida prática ou na sua atividade parlamentar não cumprirem com aquilo que estão defendendo ou pregando. Então, quero agradecer mais uma vez ao Sebastião Trajano, lá de Laranjeiras do Jari, do Amapá, pela cartinha que me mandou. Foi um bom presente nesta tarde de tanto trabalho que tivemos por aqui. Muito obrigada, senhor presidente. Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, se tivesse uma eleição de senador fosse nacional, provavelmente seria uma das eleitas, porque no meu estado eu tenho visitado muito todos os finais de semana e é raro o final de semana que alguém não manda, olha, fala para a senadora Ana Amélia que eu estou mandando um abraço, que eu acho ela extraordinária, e isso é a expressão de que as pessoas acompanham e, acima de tudo, aprovam a forma como Vossa Excelência conduz o seu mandato e representa o povo do Rio Grande do Sul, mas, acima de tudo, o povo brasileiro que se sente representado lá no Jari, no Amapá, lá no meu Mato Grosso, lá em Vila Rica, na divisa com o Pará. Meus parabéns. Muito obrigado, senador, pelo conforto. Então, transmita cada vez que algum conterrâneo do Mato Grosso, algum conterrâneo concidadão seu do Mato Grosso, diga que eu retribuo, porque já recebi de Vossa Excelência as manifestações. Muito obrigado.